Traição no hospital. Meu meio-irmão pegou minha namorada enquanto eu tava vendo minha mãe morrer. Não é metáfora. Eu tava em quarto de hospital, cheiro de desinfetante, médico entrando e saindo, e os dois metendo esse lixo pelas minhas costas. Quando caiu a ficha, eles soltaram a mesma frase patética. Foi sem querer. Simplesmente aconteceu. A gente se sente horrível. Beleza. Eu cortei os dois na hora. Sem cena. Sem segunda chance. Sem TED Talk sobre perdão. E deixei a vida fazer o resto. Um ano depois, meu telefone tocou. Adivinha quem tava chorando? Ah, para. Tu fala como se eu tivesse invadido o TI armado. Não, só invadiu o resto. E você adora pular contexto, né? Parece até roteiro teu. Contexto não limpa sujeira. Tá, mas essa abertura tá limpa demais. Tu sempre posa de gelado. Gelado? Não. Cansado. Cortei os dois na hora, Tá com cara de frase ensaiada. Melhor que desculpa reciclada. E esse um ano depois, aí, tá guardando munição pra pagar de justiceiro. Tô guardando cronologia. Traduzindo, tu ainda tá mordido. Traduzindo. Eu lembro. Antes da merda. Eu sou Nathan, 28, gerente de projetos numa construtora comercial. Grana boa, rotina estável, townhouse quitada. Não porque a vida me abraçou, mas porque eu venho moendo desde os 19, sem faculdade. Só certificação, experiência e uma tolerância absurda para problema. Comecei como assistente de obra ganhando $12 por hora, correndo atrás de café, cópia, planilha, recado. Fui subindo porque eu aprendia rápido e aceitava o trabalho feio que ninguém queria. Construção comercial é isso. 5 da manhã no telefone com subempreiteiro, licença travada, orçamento escorrendo, cliente se achando mais esperto que engenheiro. Não tem glamour, tem prazo, caos e dor de cabeça. Aos 25, eu já tocava projeto pequeno. Aos 27, projeto de milhões. Ano passado bati 6 dígitos. Para muita gente, isso é só número. Para mim é outra língua, porque eu cresci contando moeda em mesa de cozinha. Casa quitada com 28. Tá vendendo cimento ou alma? Horas de vida. Sai barato pros outros. Minha mãe. Minha mãe, linda, me criou sozinha desde que meu pai evaporou quando eu tinha 6 anos. Ela fazia turno de manhã em consultório odontológico e à noite em call center. A gente não tinha muito, mas tinha regra. Palavra valia. Lealdade valia. Família não era enfeite de discurso. Era prática. Eu lembro dela chegando quase 11 da noite, destruída, e ainda assim sentando comigo para ver lição. Não reclamava, não dramatizava, não me tratava como fardo. Quando outras crianças tinham pai e mãe em evento de escola, ela aparecia por dois. E mais alto. Ela deixou o homem de lado para não trazer desconhecido para perto de mim. Trabalhou feriado para eu ter presente. Passou anos sem comprar coisa para ela para eu ter material, roupa, o básico. Então, quando eu falo de lealdade, não é porque li frase motivacional. Eu cresci vendo o preço dela. Lá vem pedestal. Toda vez que quer parecer certo, tu invoca a mãe. Não, eu invoco a régua. Depois entrou Greg. Quando eu tinha 15, minha mãe casou com o Greg. Cara de logística, jeito quieto, confiável. O tipo raro de homem que faz o que diz. Ele tinha um filho do primeiro casamento, o Jared, 13 na época. Jared já era o mesmo pacote que virou depois, ligado no 220, queria agradar todo mundo, falava antes de pensar, vivia buscando validação. Eu e ele dividimos quarto por 3 anos até eu sair de casa aos 18. 2 camas, um armário minúsculo e a bagunça dele espalhada como praga. Mas dava pra conviver. A gente jogava videogame, estudou na mesma escola, fez o básico de meio-irmão. Não éramos colados, mas também não éramos rivais. Só 2 caras na mesma casa. Ele fazia amigo fácil, sempre tinha festa, sempre tinha plateia. Eu tava em outro modo, trabalho meio período em loja de ferragem, estudo pro GED porque larguei a escola para trabalhar mais horas. Caminhos diferentes. Sem guerra, eu achei que tava tudo certo. Tu nunca me entendeu. Só me arquivou como superficial. Porque tu vinha sem profundidade. Ou porque tu sempre quis ser o adulto da sala e alguém precisava ser o moleque. Não, alguém precisava pagar conta. Saí de casa. Quando eu saí aos 18, a relação seguiu normal. Jantar de família, mensagem aleatória sobre jogo, esporte, nada intenso. Mas eu achava que, se um dia a coisa apertasse, ele não pisaria em mim. Erro de avaliação. Greg tratava minha mãe bem. Essa parte era real. Ele não tentou ser meu pai, o que eu agradeço até hoje. Eu já tinha problema suficiente com o modelo original. Mas ele foi presença firme. E minha mãe, com ele. Parecia finalmente menos cansada. No casamento dela, simples, só família e poucos amigos, eu lembro dela num vestido creme, feliz de verdade, não o sorriso cansado que ela usou por anos. Feliz mesmo. Foi uma das poucas vezes em que eu pensei, talvez a vida parou de cobrar um pouco. Aparentemente, só tava pegando o impulso. Aí sim, finalmente uma frase que presta. Eu sabia que tu gostava de desgraça bem embalada. A Riley entrou depois. No ano passado, eu tava com a Hailey fazia 2 anos. Conheci ela pelo trabalho.
Ela era office manager de uma empresa parceira de um dos nossos contratados. Inteligente, organizada, rápida, dessas pessoas que parecem ter a vida toda em abas separadas e nomeadas. Nosso primeiro encontro era para ser café e virou jantar, drink e caminhada pelo centro até 2 da manhã. Ela sabia ouvir. Sabia fazer até a história chata parecer boa. E, sendo bem honesto, depois de anos sendo invisível para a maioria das mulheres, eu comprei forte a ideia de que ela me enxergava de verdade. Ela fazia plano e cumpria. Tinha mapa de carreira de 5 anos. Não curtia joguinho. Eu respeitava isso. Ela respeitava minhas semanas de 60 horas e não fazia escândalo quando eu estava acabado. A gente falava de noivado, talvez de pegar um lugar maior, essas coisas padrão de casal que parece estar indo certo. Parece. Pelo menos nisso tu acertou. Tu adorava aparecer. E tinha diferença de mundo. A Hailey vinha de família confortável. Não rica, mas confortável. Faculdade paga, primeiro carro com ajuda, rede de segurança sempre ali. Eu vinha do oposto. Às vezes aquilo me pegava. Eu sem diploma, ela com networking, currículo bonito, pais opinando sobre o futuro. A mãe dela soltava umas do tipo, quando você voltar a estudar, como se minha vida estivesse em versão beta. Eu deixava passar. Por quê? No geral, funcionava. A Riley dizia que admirava o fato de eu ter construído tudo sozinho, que eu entendi o valor do trabalho duro. Hoje, eu não sei se ela falava sério ou se eu só queria muito acreditar nisso. A gente mudou rápido. Em 6 meses, já estava dormindo quase toda noite junto. Em um ano, dividindo despesas da minha townhouse. Tínhamos atritos, claro. Ela queria mais improviso, eu precisava de estrutura. Ela curtia social, eu gostava de paz. Ela gastava solto, eu acompanhava cada dólar. Mesmo assim, a conta fechava. A conta fechava pra ti. Pra ela talvez fosse só fase. Fase não paga aluguel. Tu descreve namoro como fusão de empresa. Melhor que chamar traição de acidente. A doença chegou. Aí minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer pancreático em estágio 4. 3 meses, talvez 6. Foi de dor nas costas para papo de hospício em 2 semanas. Eu lembro da consulta como se ainda estivesse lá. Minha mãe naquela roupa ridícula de papel, Greg segurando a mão dela, eu em pé porque não tinha cadeira, e o oncologista jogando estatística na mesa com aquela voz treinada de quem já disse aquilo 1000 vezes. Minha mãe nem rodou, só perguntou: quanto tempo? O médico respondeu. Ela assentiu. Perguntou de manejo da dor. Só chorou no estacionamento. Eu tirei licença do trabalho. Passei a viver entre hospital e casa dela. Consulta, remédio, papelada, presença. Era isso. Eu tava vendo a mulher mais forte que eu conheço perder peso, perder força, perder autonomia e ainda assim tentando ser prática para poupar os outros. Então não, eu não ia largar a mão dela para brincar de namorado disponível. E foi aí que teu relacionamento entrou em modo espera. Minha mãe entrou em modo terminal. No começo, a Hailey ajudou. No começo, ela fez tudo certo. Levava comida para o hospital, mandava mensagem, entendia quando eu cancelava plano. Às vezes aparecia com café e ficava com a minha mãe por alguns minutos para eu sair, respirar, atender ligação de obra, qualquer coisa. Ligava para saber como eu tava quando eu passava horas lá. No manual, nota 10. Só que luto de verdade não é cena bonita. Depois de algumas semanas, começou a mudar. Primeiro veio sutil. Um tom, um suspiro. Você tá sempre lá. A gente não fica mais junto. Parece que não existe mais espaço para nós. Nada explosivo. Nada que desse para apontar e dizer aqui. Era só aquele desgaste ficando mais visível cada dia. Nossa, que conveniente. Eu mudei justamente quando tu sumiu. Eu sumi no hospital. Exato. Você sumiu. Minha mãe estava morrendo. E a bonita queria o quê? Agenda compartilhada? Queria prioridades sem merecer. Ou queria um namorado presente, coisa básica. Eu era filho primeiro. Tá, mas tu também não percebia nada além da tua dor. Eu percebi o essencial. E o resto? O resto estava apodrecendo. Algumas semanas depois. Na época, eu tentei ser justo. Pensei, ela tá cansada, assustada, deslocada. Nem todo mundo sabe lidar com hospital, decadência, morte chegando pelo corredor. Eu relevei comentário, relevei cobrança, relevei a cara fechada quando eu dizia que precisava voltar para ver minha mãe. Achei que era desgaste, achei que era imaturidade, achei que dava para consertar depois, quando a poeira baixasse. Hoje, eu sei que eu estava sendo generoso demais com gente errada. Porque enquanto eu contava remédio, horário de visita e queda de saturação, tinha gente contando outra coisa pelas minhas costas. 4 da madrugada. As mensagens da Riley ficaram curtas, as ligações foram sumindo, e quando eu encontrava ela, parecia que a cabeça dela estava em outro lugar. Eu explicava o óbvio, minha mãe estava morrendo, eu precisava estar lá. Ela balançava a cabeça, dizia que entendia, só que a atitude vinha podre. Suspirava quando eu cancelava jantar. Revirava os olhos quando eu falava de consulta. E, na noite em que eu desmarquei nosso jantar de aniversário, ela soltou a frase que não saiu mais da minha cabeça. Sua mãe agora tem marido. Você não precisa fazer tudo sozinho. Aquilo me pegou torto.
Como se ficar do lado da minha mãe no fim da vida fosse opcional. Como se eu tivesse que escolher jantar romântico em vez de me despedir da mulher que segurou minha vida inteira. Mesmo assim, eu ainda dei desconto. Cuidar de alguém no fim destrói todo mundo ao redor. Ela estava perdendo tempo comigo, perdendo a rotina que a gente vinha montando. Eu entendi isso. Só achei que ela fosse aguentar. Por quê? Sei lá, é isso que gente que ama faz. Ou talvez eu só tivesse cansado de namorar um fantasma. Minha mãe estava morrendo. Aí já tava rachando tudo, só que tu ainda queria salvar. Eu queria decência. Sua mãe tem marido. Nossa, frase de lixo. E eu ainda relevei. 6 semanas. Mais ou menos 6 semanas depois do diagnóstico, o Jared começou a aparecer mais no hospital. Dizia que queria apoiar, que o Greg precisava de apoio, que era hora de a família ficar junta. Na época eu achei até bonito. Pensei, pronto, o moleque tá crescendo. Ele aparecia com comida, puxava papo com a enfermeira, ficava com o Greg quando ele precisava sair um pouco. Parecia ajuda de verdade. Eu agradeci mais de uma vez. Falei que significava muito ver ele aparecendo. O que eu não sabia era que ele e a Riley já estavam se falando direto. Começou do jeito mais fácil de vender como normal. Ele perguntava como eu tava, ela dava notícia quando eu não tinha energia nem para responder mensagem. Beleza, faz sentido. Minha namorada e meu meio-irmão se alinhando para me apoiar. Nada estranho, certo? Aí virou café para falar de mim. Depois almoço. Depois jantar. Hoje, olhando para trás, tava tudo piscando na minha cara. Só que meu cérebro não tinha espaço para processar um tipo desses de traição. Eu tava vendo minha mãe apagar dia após dia. A última coisa na minha cabeça era desconfiar que os dois estavam ficando confortáveis demais. Tu fala jantar como se já fosse sentença. Café, almoço, jantar. Aprende padrão. E tu não achou estranho mesmo? Eu tava dormindo em hospital, Quem tá afundando não fica checando quem tá rindo na margem. e eles sabiam disso. A pior semana. Na semana anterior ao que aconteceu, minha mãe despencou, parou quase de comer. Mal ficava acordada por 1 hora. As enfermeiras aumentavam a medicação de dor a cada poucos dias, tentando deixar ela confortável enquanto o corpo desligava. Eu dormi 4 noites no hospital naquela semana, numa cadeira que deitava quase nada e ainda tinha a coragem de se chamar reclinável. Eu acordava toda hora, com a enfermeira entrando, checagem de sinais, barulho de monitor. Minha coluna estava um inferno. Eu estava com cara de atropelado, mas eu não ia deixar ela sozinha. Aquela noite. Na noite em que tudo explodiu, eu estava no hospital porque minha mãe piorou feio. Falta de ar, dor alta. Os médicos não sabiam se ela passava da noite. O oxigênio caía, a morfina subia e ela já quase não estava consciente. Eu fiquei ali, segurando a mão dela, olhando o monitor, ouvindo a respiração pesada. O Greg estava do outro lado da cama, com uma cara de quem envelheceu 10 anos em 2 meses. Ninguém falava. Não tinha frase que servisse. Lá pelas 11, eu mandei mensagem para Riley dizendo que provavelmente ficaria ali até de manhã, que ela não precisava me esperar. Ela respondeu na hora: Ok, espero que ela fique bem. Te amo. Naquele momento, eu não pensei em nada. Hoje eu penso. A Riley nunca respondia tão rápido à noite. Mas eu estava focado demais para ligar um ponto no outro. Aquele foi o último texto dela, que ainda parecia normal. Resposta rápida demais sempre tem cheiro ruim. Na hora eu estava sem radar. 3 da madrugada. Perto das 3, minha mãe estabilizou. A respiração acalmou, o oxigênio subiu de novo e ela entrou num sono mais fundo. A enfermeira da noite, Patricia, que já me conhecia pelo nome, falou para eu ir para casa, tomar banho, dormir numa cama de verdade. Disse que me ligava se qualquer coisa mudasse. Eu estava acabado. Devia ter dormido umas 4 horas no total nos 3 dias anteriores. Meus olhos queimavam, minhas costas doíam e eu cheirava ao hospital com suor de estresse. A ideia do meu chuveiro, da minha cama, de roupa limpa, parecia luxo. Eu beijei a testa da minha mãe e saí. A volta para casa foi um borrão. Rádio alto, vidro abaixado, rua vazia. Era terça, 3 e pouco da manhã, e eu só queria cair morto por umas horas antes de voltar. 4 horas. Eu entrei na minha townhouse às 4 da manhã e soube na hora que tinha alguma coisa errada. Tinha um carro parado na rua que não era da Riley, mas me parecia familiar. A luz da sala estava acesa. Isso já era estranho, porque eu sempre desligava tudo. Aí eu ouvi barulho vindo do andar de cima, do meu quarto. No primeiro segundo, meu cérebro, já destruído, tentou achar uma explicação idiota. TV. Qualquer merda. Aí eu ouvi a voz da Riley, não as palavras, só os sons. Depois ouvi o Jared. Eu fiquei parado no pé da escada uns 30 segundos, talvez mais, tentando empurrar aquilo para longe. Uma parte de mim ainda quis acreditar numa explicação inocente. Só que não existe explicação inocente para barulho vindo do meu quarto às 4 da manhã. Nessa hora tu já sabia. Eu só não queria ver. Mas subiu mesmo assim. Eu precisava matar a dúvida. Escada. Subir aqueles degraus pareceu levar 1 hora. A cada passo, meu cérebro mandava eu virar, ir embora, deixar sem prova o que eu já estava sentindo.
mas meu corpo continuou. Um degrau, outro, outro. Quando eu cheguei lá em cima, a porta do meu quarto estava fechada, mas não travada. Tinha luz passando por baixo. Eu ouvia os dois mais claro agora. Eu abri a porta. Quarto. A cena ficou cravada na minha cabeça com uma nitidez nojenta. A Riley estava em cima do Jared, na minha cama. A cama que eu comprei com meu dinheiro quando me mudei para aquele lugar. Nos lençóis que eu tinha lavado antes de voltar para o hospital 3 dias antes. O quarto onde eu dormi do lado dela centenas de vezes. Os dois se embolaram para se cobrir. A cara da Riley virou pânico. A do Jared foi de prazer para terror em meio segundo. E eu vi cada detalhe. A roupa dela no chão, o sapato dele perto da porta, a garrafa de vinho na minha mesa de cabeceira, justamente da cara que a Riley gostava, a que eu tava guardando para uma ocasião especial. Então tá, era essa. Nathan, calma, eu explico. Não explica na minha cama. Cara, foi mal. Eu. Não me chama de cara. Só deixa eu me vestir. Veste e some. Não era pra acontecer. Mas aconteceu bem confortável. A gente não planejou isso. Subiu a escada, planejou. Foi coisa do momento. Com vinho e lençol limpo? Eu tô arrependida, de verdade. Arrependida porque fui eu. Bro, eu sinto muito. Simplesmente aconteceu. Não me chama de irmão. Me escuta, por favor. Fecha a boca e sai. Eu só tava tentando ajudar. Ajudou transando? Nossa, os dois ainda vendendo versão. Versão de covarde. E o simplesmente aconteceu, veio pronto. Frase de verme. Na cama dele, com o vinho dele. Podre. E ainda queria um contexto. Fora. A Riley começou a chorar enquanto vestia a roupa, pedindo desculpa no meio dos soluços. O Jared ficou sentado com o lençol puxado até o peito, travado, com cara de cervo no farol. E por um segundo ele pareceu aquele moleque de 13 anos que foi morar no meu quarto anos atrás. Só que agora eu tava vendo ele sem filtro. Eu mandei os dois pegarem as coisas e saírem da minha casa antes que eu jogasse um deles escada abaixo. Quando o Jared tentou soltar mais um, Bru, eu cortei na hora e falei pra ele nunca mais me chamar daquilo. Disse que ele não era meu irmão. Ele deve ter visto alguma coisa na minha cara, porque não discutiu. Só pegou a roupa e se vestiu mais rápido do que eu já vi alguém se vestir. Os dois desceram quase correndo. Eu ouvi a porta. Depois ouvi o carro da Riley ligando e indo embora. Aí veio o silêncio. Silêncio. Eu fiquei parado olhando para a cama e não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nada. Como se meu cérebro tivesse batido no limite do horror e desligado por dentro. Minha mãe estava morrendo num leito de hospital a alguns quilômetros dali, e as duas pessoas que deviam estar me segurando tinham decidido que aquele era o momento perfeito para isso. A parte prática da minha cabeça sumiu. Eu arranquei lençol, edredom, fronha, travesseiro, enfiei tudo em saco de lixo. Nem pensei em lavar. Eu só queria aquilo fora da minha casa. O colchão era novo demais para jogar fora, então ficou. O resto foi pro lixo. Depois fui pro banho. A água quente acabou antes de eu terminar. Não me importei. Fiquei debaixo da água fria tentando entender o que tinha acabado de entrar na minha vida. Isso não é frieza. É pane. Celular. Quando saí do banheiro, peguei o celular. 7 chamadas perdidas da Riley. 12 mensagens. 3 correios de voz. Apaguei tudo sem ler, sem ouvir. Bloqueei o número dela. Bloqueei o do Jared. Bloqueei os dois em toda a rede social que me veio à cabeça. Depois sentei no sofá e fiquei olhando para a parede até amanhecer. Vi a casa sair do escuro pro cinza, depois pro laranja esquisito da manhã. Eu não pensei em nada. Eu só fiquei ali, no automático. Hospital. Eu voltei pro hospital. Minha mãe estava acordada e parecia um pouco melhor. Ela perguntou onde eu tinha ido e eu menti. Falei que só tinha passado em casa para tomar banho e trocar de roupa. Passei o resto do dia com ela, segurando a mão dela, ouvindo histórias de quando eu era criança. 2 dias depois, minha mãe morreu, em paz, cercada pela família. E eu ainda estava funcionando no automático. 1 ano depois. Eu segurei tudo durante o funeral, a recepção, aquela sequência inteira. Fiz o papel do filho forte, do cara que tá com tudo sob controle, porque alguém tinha que fazer. Depois do enterro, o Greg me puxou de lado e disse que o Jared tinha contado o que aconteceu, que sentia muito, que tinha criado o filho melhor do que aquilo. Eu falei que a culpa não era dele e que eu tava bem. Não tava, óbvio, mas também não tinha nada pra conversar. Aquela foi a última conversa de verdade que eu tive com ele. O Greg é um cara decente, só que o Jared continua sendo o filho dele. Eu não ia botar ele contra a parede pra escolher lado e ele também não ia cortar o próprio filho por minha causa. Então a gente só foi se afastando. A pior parte, o Greg nem era o culpado. Eu sei, Mas no fim sempre sobra pro pai limpar a sujeira. e eu não ia dar esse trabalho. 3 dias depois. 3 dias depois do funeral, a Riley e o Jared apareceram juntos na minha porta. Juntos. Eu abri só o bastante para ver os dois. A Riley estava com os olhos inchados de chorar. O Jared parecia que não dormia fazia uma semana. A cara clássica de quem fez merda e agora quer audiência para aliviar a própria culpa. A gente precisa conversar. Não precisa. Por favor.
A gente te deve uma explicação. Não me devem nada. Nathan, por favor. Acabou. Vão embora. Eu sei que o que a gente fez foi errado. Nossa, descoberta do século. A gente não quis te machucar. Machucou do mesmo jeito. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Claro. Tropeçaram na minha cama. A gente tá se sentindo horrível. Então sofram longe. Só escuta a gente por 2 minutos. Mais um passo. Eu chamo a polícia. Porta fechada. Quando a Riley soltou de novo aquele simplesmente aconteceu, eu ri. Não de leve. Ri de verdade, porque aquilo era ridículo demais para ser tratado como fala séria. Como se os dois tivessem escorregado e caído um no outro várias vezes. Eu falei que entendi. Que eles podiam se sentir péssimos em outro lugar e fechei a porta. Eles ainda ficaram batendo por mais uns 5 minutos antes de irem embora. Ali, em tese, devia ter acabado. Eles seguiam a vida deles, eu seguia a minha. Só que a vida adora insistir. 2 semanas depois. Cerca de 2 semanas depois do funeral da minha mãe, comecei a ouvir coisa por amigos em comum. A Riley e o Jared tinham assumido o namoro, oficial mesmo. Status em rede social, foto de casal, aquela palhaçada toda. De início eu fiquei puto. Não porque eu quisesse ela de volta. Aquilo já tinha afundado sem chance de resgate. Fiquei puto pela velocidade. Minha mãe tinha morrido fazia 2 semanas. E os dois já estavam postando selfie fofa como se fossem protagonistas de romance torto. Depois eu percebi uma coisa pior. Eles realmente achavam que estavam apaixonados. Não era só traição. Na cabeça deles, era destino. Era valeu a pena ferrar o Nathan porque a gente encontrou nossa alma gêmea. Foi aí que eu cortei de vez. Não só número bloqueado, limpeza total. Apaguei, desfiz amizade, bloqueei em tudo, avisei nossos amigos em comum que eu não queria ouvir atualização nenhuma. Nem deles, nem sobre eles. Alguns entenderam. Outros acharam que eu tava sendo mesquinho. Esses eu cortei também. Mesquinho. O pessoal ama passar pano quando a dor não é deles. Exato. Sempre tem fiscal de perdão barato. E nenhum deles paga a conta. Depois disso. Eu me joguei no trabalho. Peguei projeto extra, peguei as bombas que ninguém queria, enfiei a cabeça nisso. Em 6 meses, fui promovido a gerente sênior de projetos com um aumento bem forte. Usei a grana para reformar a townhouse. Móvel novo, tinta nova, cara nova. Apaguei qualquer rastro da Riley da minha casa. Também comecei a ir para a academia com frequência. Não por vingança, não por olha como eu fiquei melhor sem você. Eu só precisava despejar energia em algum lugar. Entrei em corrida. Fiz um 0K, depois meia maratona. Cansaço físico ajuda muito quando a cabeça tá cheia de entulho. Também voltei a falar com gente que eu tinha deixado de lado enquanto estava no mundo da Riley. Pessoal da época da construção, gente dos cursos de certificação, vizinho que eu mal conhecia. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava montando um círculo meu e não só orbitando dela. Minha vida melhorou. Não ficou perfeita, mas ficou mais limpa. Eu estava andando pra frente. E isso irrita muito gente que esperava te ver quebrado. Problema deles. Enquanto isso. Mesmo sem querer saber deles, algumas informações vazavam pelo sistema de fofoca dos amigos. O namoro dos dois era intenso. Muito drama, muito post sobre jornada, muita encenação online. Em 3 meses já estavam morando juntos, o que eu achei rápido pra caramba, mas sinceramente, não era meu circo, não eram meus macacos. A primeira rachadura apareceu lá pelo 8º mês. O Dave comentou comigo que eles tinham brigado feio numa festa, porque o Jared estava falando com outra garota e a Riley surtou. Disseram depois que resolveram, mas o clima já estava estranho. Algumas semanas depois, outra pessoa falou que viu os dois discutindo num restaurante. Aí apareceu post enigmático sobre confiança, depois apagado. Eu não pedi detalhe. Não quis. Eles escolheram aquilo. Agora que segurassem. Resumo. Relacionamento que nasce de traição vem com defeito de fábrica. E sem garantia. Quase um ano. Quase exatamente um ano depois da noite em que eu peguei os dois na minha cama, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu normalmente não atendo, mas estava esperando ligação de um contratado e achei que podia ser ele. Atendi. Primeiro veio respiração pesada. Depois uma voz. Nathan, é o Jared. Eu devia ter desligado na hora. Não desliguei. Curiosidade, erro clássico. Perguntei o que ele queria. E aí ele pediu ajuda. Disse que sabia que não merecia, mas precisava. A voz estava quebrando. O cara estava chorando. Nathan, eu preciso de um lugar pra ficar. Só por uns dias. O que aconteceu? A Riley, ela me traiu com meu primo. Ah, Eu descobri hoje de manhã. Eu não tenho pra onde ir. entendi. Eu sei que eu não mereço pedir nada. Não merece mesmo. Por favor, cara. Não me chama assim. Eu tô desesperado. Deixa eu adivinhar. O quê? Simplesmente aconteceu, né? Ela não planejou. Ela tá se sentindo péssima. Foi exatamente isso que ela disse. Que coincidência linda. Eu sei que eu errei. Sounds like it just happened. Nathan, por favor. Espero que vocês superem juntos. Chamada encerrada. E desliguei. Ele ligou de novo, na mesma hora.
Eu bloqueei o número. Nos dias seguintes, vieram mensagens de mais 3 números diferentes, provavelmente celular emprestado, tudo do Jared. Pedido de ajuda, lugar para dormir, alguém para conversar. Eu bloqueei todos sem responder uma linha. Depois, o Greg me ligou. Esse eu atendi por respeito. Ele tentou dizer que eu não devia nada ao Jared, mas que o garoto estava mal, que tinha errado, que era família. Eu cortei. Falei que não foi erro, foi escolha. Deliberada. Consciente. Dormir com a minha namorada enquanto minha mãe estava morrendo não cai do céu. E família acabou naquela noite. O Greg suspirou, tentou apaziguar, e eu falei para ele mandar o Jared se virar sozinho. Depois desliguei e bloqueei o número também. Dessa parte eu até me senti mal, mas eu não ia virar plantão emocional cada vez que o filho dele destruísse a própria vida. Bloquear o Greg doeu mais, né? Doeu. Mesmo assim, fiz. Depois disso, As atualizações dos amigos começaram a vir mais rápido. Pelo jeito, o Jared estava dormindo em sofá alheio, pulando de canto em canto, porque não conseguia bancar um lugar sozinho agora que não dividia mais aluguel com a Riley. E a Riley estava postando indireta sobre traição, sobre descobrir quem te ama de verdade, esse tipo de lixo. A ironia estava tão grossa que dava para cortar com faca. Uma semana depois da ligação do Jared, o Dave apareceu na minha casa para deixar uns documentos de um projeto que a gente estava tocando. E, claro, puxou o assunto. Então, fiquei sabendo da Riley e do Jared. Tá. Tu realmente não vai ajudar ele? Especialmente depois de tudo. Pô, mas ele tá acabado. Vi ele ontem. Magro, sem dormir, destruído. E? Tu não sente nem um pouco? Não, Sério, sério. karma já bateu nele, não? Karma seria eu me importar. Isso é frio. Isso é realidade. Mesmo assim, Eu passei um ano me remontando. sem plateia. O Dave ficou me olhando como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Mas o que eu falei pra ele foi simples. Eu passei um ano reconstruindo minha vida. Um ano processando a morte da minha mãe sem o apoio que eu devia ter tido. Um ano reaprendendo a confiar em gente. Eu não ia jogar isso fora porque o Jared finalmente provou uma fração do que ele tinha colocado nas minhas costas. O Dave foi embora pouco depois. Eu dava pra ver na cara dele que ele me achava duro demais. Pode ser. Só que duro demais também mantém a casa em pé. O povo sempre quer compaixão com o traidor, nunca com quem recolheu os cacos. Porque Caco não dá ibope. 2 semanas depois. Cerca de 2 semanas depois da primeira ligação, eu trombei com a Riley no mercado. Literalmente, quase bati nela virando no corredor dos cereais. Tarde demais. Quando eu trombei com a Riley no mercado, ela estava acabada. Olheira funda, cabelo preso de qualquer jeito, moletom largo, cara de quem não dormia direito fazia tempo. Nada daquela mulher sempre montada do escritório. Ela travou o carrinho quando me viu e falou meu nome num tom que já vinha pedindo coisa. Eu respondi por educação e tentei passar reto. Nathan, espera. A gente pode falar um minuto? Por favor, eu preciso te explicar. Tu já explicou. Como assim? Aconteceu. Foi sem querer. Desculpa. Lembra? Eu sei que eu te machuquei. Eu sei que o que eu fiz foi horrível. Mas eu tô passando por uma coisa muito difícil agora. E Liga pra um amigo. eu precisava de um amigo. Eu não sou nada teu. Eu cometi um erro. Tu fez escolhas. Eu sinto muito. Sente muito pelo teu caos, não por mim. Naquela noite. Eu fui embora, fiz compras, voltei pra casa e segui meu dia. À noite entrou um textão de número desconhecido. Nem precisei pensar muito. Era Riley. Dava pra sentir no jeito de escrever e na quantidade de detalhe desnecessário. Ela contou que o Jared estava distante fazia meses, que o primo dele tinha sido tão compreensivo com os problemas dos dois, que ela foi pedir conselho, uma coisa levou a outra e pronto. Sim, o mesmo lixo em embalagem nova. Depois veio o resto. Agora ela entendia que o que teve comigo era real, que o que viveu com Jared era confusão, culpa, carência fantasiada de sentimento. Disse que tinha mudado, que tinha aprendido, que queria uma chance de consertar as coisas. Ela reciclou a própria traição e te vendeu como epifania. Resumo perfeito. Gente assim só amadurece quando tá passando aperto. Educação pelo prejuízo. Bloqueio. Eu apaguei a mensagem sem terminar. Bloqueei o número. Só que ela não parou. Vieram outros números, contas que eu ainda não tinha bloqueado, e-mail pro meu trabalho, tudo a mesma música. Eu mudei, me escuta, vamos conversar. Eu não respondi uma linha, só fui fechando as portas. O Jared tentou outro método. Parou de pedir e começou a me atacar. Mensagem falando que eu tava ressentido, que eu era vingativo, que família perdoa família, que ele esteve ali durante a doença da minha mãe e eu devia retribuir. Família, perdoa a família. Ótimo. Então é bom que a gente não seja. Tu tá guardando rancor. Não. Tô mantendo distância. Eu tava lá quando tua mãe tava mal. Tava. E também tava na minha cama. Isso já passou. Pra ti, talvez. Tu devia ser homem e seguir em frente. Eu segui, sem vocês. Churrasco. Os amigos em comum começaram a se dividir de vez. Metade entendia. A outra metade vinha com discurso pronto sobre compaixão, como se sofrimento apagasse caráter.
Num churrasco, um deles me falou que o Jared estava dormindo no carro. O Jared está morando no carro. Pesado. Só isso? O que mais tu quer? Tu realmente não sente nada? Por que eu sentiria? Porque ele tá mal pra caramba. Ele não se importou comigo no meu pior momento. Mas isso é diferente. Como? Pois é. Mais notícia. Também fiquei sabendo que a Riley voltou para casa dos pais porque não conseguia mais pagar aluguel sozinha. Perdeu o emprego porque o drama pessoal comeu a cabeça dela e acabou indo trabalhar no varejo, odiando cada minuto. Eu pensei, uma vez ou outra, se eu tava duro demais. Se segurar essa linha por tanto tempo me fazia menor do que eu achava. Mas a verdade é simples, eu não tava com raiva, nem satisfeito, nem triste. Eu só não ligava. A vida deles tinha virado bagunça porque as escolhas deles levaram até ali, e agora eles queriam me usar como amortecedor. Não, eu não sou rede de proteção de quem me ferrou quando eu tava no chão. Muita gente chama isso de frieza. Eu chamo de limite. 3 meses depois. Uns 3 meses depois da primeira ligação do Jared, eu tava num evento de trabalho, daqueles de networking que eu antes odiava, e agora já sabia navegar sem precisar de muleta social. Tava conversando com um cliente em potencial quando vi a Riley do outro lado do salão, uniforme de Catherine, bandeja na mão. Quando ela percebeu que eu vi, deu aquela travada de quem queria sumir no piso. Eu só fiz um aceno mínimo e continuei falando com o cliente. Uns 20 minutos depois ela passou com a bandeja. Cogumelo recheado? Não, Nata. tô trabalhando. É rapidinho. Então, usa com outra pessoa. Estacionamento. Depois do evento, ela estava me esperando perto do meu carro. Persistente ela sempre foi. Só escolhia muito mal onde insistir. Quando me viu chegando, já soltou um, por favor, não chama a segurança. Eu destravei o carro, mas não entrei. Falei que ela tinha 30 segundos. Eu sei que eu não mereço perdão. Não merece. Eu sei que o que eu fiz foi terrível. Foi. Eu não tô pedindo amizade. Nem que você esqueça. Eu só queria que você soubesse que eu entendo agora. Eu entendo que eu joguei fora. E eu sinto muito. De verdade. Não porque minha vida deu errado. Porque eu te machuquei quando você mais precisava de mim. Ok. Ok? Eu ouvi. E? E nada. Só isso. Tu queria que eu escutasse. Eu escutei. Então acabou assim? A gente vira nada? A gente já era nada desde aquela noite. Eu te amei. Não amou. Amei, sim. Se amasse, não fazia aquilo. Eu era jovem. Burra. Confusa. Tu tinha 26. Eu errei. Tu escolheu. Então é isso. Você nunca vai me perdoar? Não confunde perdão com acesso. Motor ligado. Quando eu falei ok, por meio segundo ela achou que aquilo era uma porta abrindo. Eu vi a esperança subir e morrer na cara dela quase no mesmo instante. Eu deixei claro que reconhecer um pedido de desculpa não muda o passado, não cria amizade, não abre espaço, não me puxa de volta para a vida dela. Falei que o que ela teve comigo não foi amor de verdade, foi conforto, segurança. A conveniência de estar com alguém estável. E isso não segura nada quando o caráter falha. Ela começou a chorar. Eu entrei no carro e fui embora. Pelo retrovisor, vi ela parada no estacionamento com as mãos no rosto, e não senti nada. 6 meses. Isso foi 6 meses atrás. Desde então, não ouvi mais nada de nenhum dos dois. Pelo que ainda vaza, o Jared se mudou para outro estado para recomeçar. A Riley continua no varejo e morando com os pais. E a minha vida? Tá boa, boa de verdade. Ganhei outra promoção. Tô saindo com a Lauren, que trabalha com engenharia civil. Inteligente, independente e principalmente confiável. A gente tá indo devagar, construindo uma coisa limpa, sem aquela pressa burra que confunde intensidade com solidez. Comprei uma townhouse maior, num bairro melhor. Adotei um vira-lata resgatado chamado Cooper, que é um ótimo juiz de caráter. Rosna pra gente falsa. Teria sido útil uns anos antes. E meu círculo hoje é sólido. Gente que apareceu quando minha mãe morreu e continuou ali depois. Gente que não tentou transformar traição em erro bobo. No fim, tua resposta nem foi vingança. Foi ausência. Às vezes. Às vezes eu penso como teria sido se eu tivesse ajudado o Jared, se eu tivesse atendido a Riley, se eu tivesse bancado o cara maior e acolhido os dois quando a vida deles desandou. A resposta é sempre a mesma. Eu podia. Tinha quarto sobrando. Tinha condição. Não teria me matado, mas teria deixado o recado errado, que dá pra me quebrar no meu pior momento e ainda me procurar quando a conta chega. Não. Ser melhor que eles não significa me oferecer de volta. Tem ponte que, quando cai, tem que ficar caída. E eu não preciso que ninguém concorde com isso. Eu sei o que fizeram. Eu sei o preço que teve. Pra mim, basta.